Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje eu quero analisar, dissecar uma ideia que vem sendo alastrada aqui no Brasil de forma importada. Pegaram a ideia de youtubers gringos e começaram a reproduzi-la aqui e eu já vejo ela viralizando em alguns vídeos, tá? É a ideia, que eu já adianto, é burra e simplista, de que tudo que você pode encontrar em livros coletivamente rotulados como autoajuda, você poderia encontrar em livros de ficção e muito melhores, e muito mais ricas, e muito mais significativas. Ou seja, você deveria largar qualquer livro ao qual você possa colocar o rótulo, ao qual você possa aplicar o rótulo de autoajuda e ler apenas livros de ficção. Não é ler é ler ou. Ou você lê uma coisa, ou você lê outra. Essa ideia eu vou explicar por que é burra e por que você não deve dar ouvidos a ela. Antes de começarmos, porém, aqui na descrição do vídeo você vai poder encontrar um link no qual é possível que você se inscreva na minha lista de e-mails. São quase diários, são de graça e neles eu envio análises de grandes obras da literatura, às vezes e-mails também mais pessoais, com reflexões pessoais e e-mails de escrita também, tá? Então, é uma dupla fonte de conteúdo para que você possa me acompanhar tanto por aqui quanto por lá. Caso queira mais coisas ainda, tem meu Instagram, cheio de destaques com stories, e tem meu Substack com textos bastante longos, também sobre literatura. Beleza? Fechando, voltemos ao vídeo. Por que essa ideia é besta? Não é porque ela é burra, porque ela é ingênua e potencialmente perigosa, inclusive. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu entendo de onde ela surgiu, tá? Eu passei boa parte da minha vida de criador de conteúdo no Instagram. E o Instagram é o lugar dos coaches. É o reino dos coaches, é o reino das promessas milagrosas, é o reino dos esquemas de pirâmide, é o jardim no qual pululam e verdejam os piores pilantras do mundo da autoajuda. Eu entendo tudo isso. Ok? Eu sei que o mundo da autoajuda está cheio de mentirosos, de pilantras, de esquemas de pirâmide, de gente que enriquece, porque ensina você a enriquecer, tá? De gente que mente. Eu sei de tudo isso e eu tenho tanta raiva quanto você tem de tudo isso. Pior, eu tenho 10 vezes mais raiva porque eu conheço vários bastidores e eu tenho muitas histórias na manga que me fazem ficar com ódio sempre que eu vejo um discursinho com promessas milagrosas de alguém cujo passado e presente eu conheço um pouquinho melhor, tá? Então, eu me entendo, primeiro, que você, ou muita gente tenha raiva do mundo da autoajuda, ok? Entendo e compartilho dessa raiva. Em segundo lugar, eu entendo também que haja uma defesa da ficção. Por quê? Porque essas pessoas, grande parte das pessoas que estão no mundo da autoajuda não leem ficção e acham que ler ficção é inútil. Essa ideia é estúpida. É uma ideia burra, é uma ideia de gente sem cultura, de uma galera filistina que realmente crê piamente que a arte não serve para quase nada, ou pelo menos vivem como se a arte não servisse para nada. Eu entendo a raiva que você pode sentir de gente assim. De novo, eu compartilho da sua raiva, tá? Então eu entendo a motivação para o ataque à autoajuda e eu entendo a motivação para a defesa da ficção. Mas, quando eu vejo gente dizendo que você tem que largar livros de autoajuda sem definir muito bem o que seriam esses livros de autoajuda, e quando eles dizem que você poderia encontrar as mesmas coisas em livros de ficção, eu sou obrigado a discordar pelo simples fato de que isso é mentira, ok? Então, vamos aqui tentar definir um pouquinho o que seria autoajuda. Autoajuda é um nicho de livros muito difícil de definir. Porque você pode encontrar desde coisas como Napoleão Hill, que era um notório mentiroso, chegando até livros como
O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi basicamente o criador de uma escola de psicologia inteira. Tá? Você pode encontrar livros como o livro do próprio Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, que foi escrito por um professor e um sujeito com um background acadêmico sólido. Você pode encontrar livros como o da Dweck, a Mindset, a Psicologia do Sucesso. É breve o título? É, mas a Dweck também é uma professora de universidade. Ela também tem trabalhos acadêmicos sérios. Ok? E também o livro sobre o Flow, que também foi escrito por um sujeito com credências acadêmicas sólidas. Enfim, você pode encontrar muitos livros que vão de um espectro do livro escrito por um canalha mentiroso até livro escrito por uma referência na sua área. Ok? Beleza. Segundo ponto. E esse aqui é um pouquinho mais doído, mas eu espero que você, como um adulto, consiga engoli-lo. Você pode encontrar lições valiosas até mesmo em livros que foram escritos por pilantras. Infelizmente, a vida é assim, tá? Vou dar um exemplo. O sujeito que escreveu Pai Rico, Pai Pobre é um cara escroto. Ele é mesmo. Saiu um post dele faz alguns dias no YouTube, num canal gringo. Depois eu ponho o link aqui para vocês. E o cara lá, ele basicamente mostra que o sujeito mentiu a vida inteira. Que ele, quando quebrou com uma de suas primeiras empresas, pediu um pequeno empréstimo para o seu pai de 100 mil dólares há 30 anos atrás, 40 anos atrás. E hoje em dia deveria, né, deve ser equivalente a 1 milhão de dólares, se você descontar a inflação aí, tá? O sujeito mentiu sobre muitas coisas que ele fez. Ele mentiu sobre o fato de ter sido cofundador de uma empresa de educação. Ele mentiu sobre o fato de ter sido um investidor de imóveis. Ele mentiu para um caramba, ok? Ele é um pilantra. Porém, se você pegar algumas lições do livro Pai Rico, Pai Pobre, elas continuam sendo valiosas. Tá? Quando ele diz para você, por exemplo, investir em imóveis, quando ele te ensina a fazer alguns investimentos, existem lições valiosas naquele livro. Como é que eu sei disso? Eu tenho um amigo multimilionário que, quando eu lhe pedi recomendações de livros sobre finanças, ele me recomendou 2 livros. Cara, Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia. O básico está aí. Esse meu amigo é multimilionário. Ok? Então, eu sei que aquilo ali funciona. Se você pegar, por exemplo... Não, vamos continuar. Tá? Napoleão Hill, um outro notório mentiroso, um notório pilantra, que inventou reuniões com grandes personalidades, que disse ter se encontrado com o Rockefeller, e a família do Rockefeller desmentiu esse negócio, tá? Me parece que nos livros do Napoleão Hill você pode encontrar também lições que sejam importantes. Ok? Eu li Napoleão Hill? Não, eu li uma parte do Pai Rico, Pai Pobre só. Tá? Beleza? Então, primeiro ponto, você pode encontrar lições valiosas até mesmo no livro de pilantra. Então, quer dizer que eu vou ler livros escritos por pilantras? Não, não necessariamente, tá? Especialmente no caso de livros de autoajuda, vale mais a pena, em quase 99% dos casos, você buscar um resumo do livro. Porque os livros são muito prolixos. Tem muita historinha, tem muito lenga-lenga. Então, procure um resumo das principais lições que vai ser mais útil para você e você foge das mentiras que eles contam. Geralmente as mentiras estão nas histórias que eles contam para fundamentar lições que às vezes podem ser valiosas. Beleza? Segundo ponto. Ok? Livros de autoajuda não fazem a mesma coisa do que livros de ficção. Vou dar um exemplo para você. Eu já li muito Dostoiévski na minha vida. Lembra Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, O Idiota, Memórias do Subsolo. Dei aulas sobre esses livros. Li muita coisa sobre o Dostoiévski, tá? E você pode ter lido a obra inteira do Dostoiévski. E você nunca vai aprender ali princípios básicos de gerenciamento financeiro, os quais eu deveria ter aprendido. Então, se eu houvesse lido e aplicado, porque eu li o livro, mas eu não apliquei, se eu houvesse aplicado as lições que o sujeito ensina
O Homem Mais Rico da Babilônia, 5 anos atrás, eu teria guardado pelo menos 1/5 do que eu faturei e hoje eu teria um patrimônio bastante substancial. Então, a lição do livro O Homem Mais Rico da Babilônia é uma lição sobre como você deve lidar bem com o seu dinheiro. E Dostoiévski, minha gente, me desculpem, ele é a última pessoa do mundo que poderia ensinar alguém a lidar com dinheiro. Ele era um jogador compulsivo, tá? Ele perdeu o seu dinheiro várias vezes, ele comeu o dinheiro de amigos, ele escrevia cartas várias vezes para amigos, desesperado, pedindo dinheiro. Ele comeu o dinheiro da esposa, né, jogando. Enfim, ele não era lá a pessoa mais apropriada para lhe ensinar gerenciamento financeiro. Agora, qual é o ponto aqui? Isso quer dizer que Dostoiévski foi um sujeito que não tinha nada para lhe ensinar? Isso quer dizer que O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro mais importante do que os livros de Dostoiévski? Não, nem de longe. Tá? Dostoiévski antecipou vários movimentos intelectuais que seriam dominantes para o século XX. Dostoiévski antecipou o terror dos regimes totalitários, tanto na Rússia quanto em outros lugares. Dostoiévski escreveu obras-primas que tratam diretamente sobre as mais profundas e importantes questões humanas. Deus existe? O livre-arbítrio existe? Qual é a relação entre o sofrimento e a existência de Deus? Quais são as principais motivações do ser humano? Como elas funcionam? Como elas se articulam com as ideias vigentes na época em que nós estamos vivendo? Essas questões são as mais profundas do ser humano. Concordo? Porém, nós também temos outras questões menos importantes. Por exemplo, como é que você pode iniciar o seu dinheiro? Para que você não ganhe dinheiro, por exemplo, e gaste tudo, ou pior, fique com dívidas. Como você pode multiplicar o dinheiro que você ganhou, mesmo que seja pouco? Como é que você pode ganhar mais dinheiro? Essas ideias não são inúteis, ok? Essas ideias são importantes. Hoje eu sou um pai de família. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu tenho funcionários. Eu não posso me dar ao luxo de ficar o dia inteiro, né, pensando apenas nas questões últimas da existência. Eu preciso também organizar as questões diárias, cotidianas. Ou seja, você não deve largar os livros de autoajuda, tá? Um livro que ajude você a gerenciar o seu dinheiro, e só ler os livros que tratem sobre as questões últimas da existência humana. Você deve hierarquizar as coisas. É muito simples. Você deve saber que, por exemplo, o fato de Dostoiévski ter sido um jogador compulsivo, o fato de ele ter tido muitos problemas e falhas como ser humano, de forma alguma diminui a sua obra. A sua obra continua uma montanha gigantesca da realização humana. Mesma coisa com Tolstói, mesma coisa com Shakespeare, mesma coisa com Cervantes, mesma coisa com toda a literatura de real qualidade. Você deve também entender que, no caso da literatura de autoajuda, você vai encontrar livros que são realmente bons, escritos por pessoas que eram realmente comprometidas, realmente inteligentes, como no caso do Viktor Frankl e o seu Busca de Sentido. Você precisa entender que vai encontrar livros escritos por pilantras, que mesmo assim podem lhe ensinar alguma coisa de útil, nem que seja uma frasezinha ali no meio. E você precisa entender que o ideal não é você largar a autoajuda, é você hierarquizar as coisas. É você nunca imaginar que porque leu O Homem Mais Rico da Babilônia e aprendeu a gerenciar o seu dinheiro, você descobriu o segredo da vida. Não é porque você acha que... Não é porque você tem uma conta bancária agora gorda, recheada, né, com o seu dinheiro muito bem investido e uma carteira diversificada, que você encontrou o segredo da existência humana. Pode ser que um sujeito pinguço e viciado em jogo esteja mais próximo
do segredo íntimo da vida humana do que um sujeito com a vida toda organizadinha. Agora, no Brasil, na situação em que vivemos, você acha realmente que seria sábio você se fechar a conhecimentos práticos? A conhecimentos práticos que têm a ver com dinheiro, por exemplo? Vou dar o meu exemplo, tá? Eu não nasci em família rica, não nasci em berço de ouro. Aliás, meu pai ficou desempregado durante um bom tempo. A vida da minha casa foi muito difícil. Mais de uma vez, irmãos da minha antiga igreja tiveram que levar compras para que nós tivéssemos o que comer na minha casa. Se hoje eu tenho uma situação confortável, se hoje eu ganho um dinheiro considerável com a internet, foi porque, numa época, eu também li livros que poderiam ser classificados como autoajuda. Eu li, por exemplo, 12 Regras para a Vida e ele me ensinou a tomar, a tomar nas minhas mãos as responsabilidades que eram minhas. É óbvio que o mundo da autoajuda vende soluções para um mundo que é muito complexo. Eu não vou dizer que todas as soluções do mundo passam pela mudança individual. Algumas são muito sistêmicas e muito complicadas. Óbvio que não. Mas algumas coisas sim, são a sua responsabilidade. Algumas coisas você pode sim mudar com seu esforço. Algumas coisas você pode sim criar por meio da sua responsabilidade e do seu comprometimento. Eu mudei a minha vida. E agora eu tenho uma vida muito diferente daquela que eu tive quando era mais novo. E por quê? Porque eu não me fechei às lições que os livros, muitas vezes bregas, eu concordo, da autoajuda, me ensinaram. Ok? Então, a ideia básica é essa. Você não precisa largar os livros. Saiba hierarquizá-los.